Oi, pessoal, tudo bem? Aqui tá a gente de novo, eu e o Caio, dessa vez juntos, para trabalhar um pouquinho os exercícios com vocês sobre o reino fungi, o reino planta e o reino animal, só fazendo uma revisãozinha mesmo, a partir de alguns exercícios. São exercícios de vestibulares, alguns dos livros, alguns do Enem. E só para vocês treinarem mesmo, eu recomendo que sempre que a gente passar um exercício, vocês parem e tentem responder, e aí depois confere a Antes de ver a resposta, resposta. só para treinar mesmo. No mais é isso. E acho que a gente pode começar, né? Começando então com a primeira questão. O primeiro bloco vai ser sobre os fungos, igual foi as nossas aulas. Começou com fungo, depois plantas, depois invertebrados, beleza? Bom, a primeira questão, então, ela diz: substância que está presente nas paredes das hifas fúngicas, também presente no exoesqueleto de animais como crustáceos e insetos. Isso vocês viram na aula de reino fungi, também viram com o Caio na aula de artrópodes, certo? Qual é a Uhum. substância da parede celular das hifas, dos fungos e de alguns artrópodes? Tentem dar uma pausa no vídeo, tentem responder essa questão e aí depois vocês continuam para poder ver qual a resposta. Lembrando que esse conteúdo tem lá no vídeo, a resposta tem nos vídeos. Isso. Ó, a primeira questão é celulose, a segunda, quitina, oxalato de cálcio, a terceira, glicogênio e amido. Vamos ver a resposta. Para quem marcou quitina, acertou. É essa substância da parede das hifas de fungos e dos artrópodes. Celulose, vocês viram que é do reino Plantae. Oxalato Uhum. de cálcio, a gente não tratou disso. Glicogênio é a reserva energética dos fungos e do reino animal. E o amido é a reserva energética da planta. Então, não tem como ser essas respostas. A única que poderia Aham. ser é a É a quitina. quitina. Resposta, então, letra B. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui, ó. Os fungos apresentam nutrição heterótrofa, sendo decompositores de matéria orgânica morta e, em alguns casos, viva. Durante seu processo de obtenção de nutrientes, a digestão dos fungos ocorre através de digestão interna, digestão intracelular, digestão extracelular, digestão intra e extracelular, não realiza digestão. Isso aí também foi falado na aulinha. Se vocês Uhum. tiverem parado, visto o vídeo e anotado, vocês sabem a resposta, hein? Pausa o vídeo e vamos lá ver. A resposta, então, é digestão extracelular, como eu falei para vocês, que é uma nutrição heterótrofa por absorção. Eles vão lançar enzimas aonde eles querem e aí vão absorver os nutrientes depois de digerido, beleza? Uhum. Digestão interna, não. Digestão intracelular, não. É extracelular. Não são os dois tipos de digestão, extra e intra. Isso a gente vai ver mais Só essa. no reino animal. E não realiza Uhum. digestão errada, eles realizam digestão, beleza? Então, galera, agora vamos para a questão 3, que é a seguinte. A associação entre hifas fúngicas e raízes de plantas em solos carentes de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos, é conhecida como letra A, micorriza, letra B, líquens, letra C, parasitismo, letra D, comensalismo e letra E, conjugação. Dá uma pausa, tenta responder. O que vocês não souberem aqui de conceito, podem pesquisar na internet, beleza? Vamos ver a resposta. Resposta é a letra A. Micorrizas. Como a gente viu lá na aula de planta, existem. Que Oh, planta, bicha? como a gente viu. Ah, vou cortar essa parte. Espera um pouco, né? Como a gente viu lá na aula de fungos, existe associação entre, né, o fungo e as raízes de plantas e a gente chama de micorrizas. Não é líquens, porque líquens vai ser a associação de hifas fúngicas com algas, células de algas ou cianobactérias. Não vai ser parasitismo, porque vai ser mutualístico, ou seja, os dois vão se beneficiar. Parasitismo, apenas um se beneficia e o outro não se beneficia. Comensal... E Tem um comensalismo também, que vai ser uma outra interação ecológica, só que aqui um se beneficia e para o outro tanto faz. Um exemplo é o tubarão e os outros peixinhos que geralmente seguem eles. Isso para se alimentar dos restos alimentares deles, porque ele vai comendo e vai sobrando alguns restos de comidas. Esses outros peixes vão aproveitando esses alimentos. E não vai ser conjugação, porque a conjugação é a troca.
ou a transferência de material genético entre duas células. Ou seja, a gente não tem transferência de material genético nessa associação mutualística. A gente tem ali em que os dois se beneficiam. Então, a resposta correta é micorriza. Vamos para a questão 4. Aqui, ó. Os fungos, eles são organismos que integram o reino fungi e que apresentam as seguintes características. Aí tem as opções que caracterizam esse reino. Como eu falei para vocês, que cada reino tinha uma característica que o definiam como reino. Então aqui tem as opções. Vocês param e dêem uma lidinha. A gente vai ver, certo? São células procariontes? Já está errado. Os vivos não são procariontes. O único reino que é procarionte é o reino Monera, o reino onde tem as bactérias, cianobactérias. Eles são eucariontes. Então as alternativas A e C já são eliminadas, certo? A alternativa B, então, são eucariontes? São. São autótrofos? Não. Autótrofos, quem são os autótrofos? São o reino plantae, que produzem o seu próprio alimento. Então, Exatamente. a B já foi eliminada, só sobra a D e a E. Vamos para a D. Elas são células eucariontes? São. São heterotróficas? São. A reserva é de amido? Não é de amido. Aí tá errado. Reserva de amido é na planta. Aqui, então, só vai sobrar a alternativa E, que eles são células eucariontes, por nutrição heterotrófica, e tem como reserva energética o glicogênio. Beleza, então? Essa aí foi fácil, né? Era uma característica mais do reino fungi. Tem alguma coisa a acrescentar, Caio? Lembrando que essa reserva de glicogênio, nós também possuímos essa reserva de glicogênio, que é por isso que os fungos estão mais próximos do reino dos animais do que ali do reino das plantas. Isso mesmo. Agora, então, vamos para a próxima. A gente vai iniciar agora plantas. Essa parte do fungo ela é mais rapidinha, foi só para dar uma relembrada. Espera aí, vai parar de gravar? Não, continua. Tá. Faz um vídeo resumão de tudo. Ah, tá. Começa de novo, tá? Sim, vou começar. Estava esperando um tempo. Bom, agora com exercícios de plantas, a gente saiu um pouquinho do fungo. Foi só 4 questõezinhas, só para vocês darem uma relembrada mesmo. A gente sugere que vocês continuem fazendo mais exercício do livro de vocês, para a prova e para vocês fixarem mais, beleza? Aqui então vamos começar com as plantas. Ó, analise a descrição abaixo. Grupo de plantas de pequeno porte, encontradas em locais úmidos e sombreados, que crescem no solo ou sobre os troncos das árvores. Há pouca espécie dos ciclos e nenhuma marinha. Este grupo de plantas apresentam rizóides e não possui vasos condutores. Essa já está bem fácil, né? Só com essa descrição. Mas vamos continuar. Após a análise do texto, assinale a alternativa que apresenta o nome do grupo de plantas com as características apresentadas. Letra A, gimnospermas. B, angiospermas. C, briófitas. D, dicotiledôneas. E E, pteridófitas. Essa aqui ficou bem fácil, né, pessoal? Se vocês tiverem assistido o vídeo, vocês vão saber responder ela com tranquilidade. A resposta é briófitas. Elas sim são plantas de pequeno porte, não possuem vasos coletores, por isso são de pequeno porte. São encontradas em locais úmidos e sombreados, porque elas precisam da água para a reprodução, certo? Crescem em cima de solo ou tronco de árvores, como vocês viram nas imagens dos vídeos. Elas estão sempre em algum substrato. Há poucas espécies ducícolas e nenhuma marinha, isso mesmo. Elas apresentam rizoide, cauloide e filoide, não tem raiz, caule e folha ainda, e não possuem os vasos condutores. Então, uma questãozinha bem tranquila de ser feita, beleza? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, agora com relação à questão 2, responder a questão preenchendo com V para verdadeiro e F para falso os parênteses correspondentes às afirmativas sobre os musgos. Quem são os musgos? São as briófitas, certo? A sequência correta resultante do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: pertence aos grupos das briófitas? Verdadeiro. São seres heterotróficos absorvitivos? Não, isso aí são os fungos, eles são autótrofos. São desprovidos de traqueídeos? Verdadeiro. Sim. Traqueídeos a gente vai ver na parte de plantas com vasos condutores. Preferem solos secos e frios? Não. Elas precisam de locais úmidos para que ocorra a reprodução, já que o gameto delas é flagelado, tem que ter água para levar. São parentes das hepáticas? Verdadeiro. Então a sequência ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Temos a opção, temos a C, ó. Então é isso, beleza? Vamos para a questãozinha 3.
Considere as seguintes características: nítida alternância de gerações, presença de tecidos de condução, ocorrência de meiose espórica. Um musgo, que é uma briófita, e uma samambaia, que é uma pteridófita, apresentam em comum o quê? Elas têm Mesmo alternância de gerações, vai ter uma parte que é a parte do gametófito e a parte do esporófito, ambas têm. Em bastante. tecido de condução, as briófitas não apresentam, já a samambaia apresentam, certo? Ocorrência de meiose espórica, correto? É a parte, os esporos, eles vão ser produzidos por meiose, certo? O esporófito produz esporos por meiose, como eu falei para vocês, e os gametófitos produzem gametas por mitose. Então, a questão correta é a 1 e a 3. Vamos ver a resposta. 1 e 3, Letra certo? C. Vamos, então, para 4. Mais uma, acredito que sobre briófitas. Vamos lá. Então, na passagem evolutiva de plantas aquáticas, algas verdes, para o ambiente terrestre, alguns cientistas consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitem que as plantas invadissem esse tipo de ambiente. No referido grupo, briófitas, uma dessas características é o, vamos ler as alternativas, A. Aparecimento da clorofila dando início ao processo de fotossíntese. Surgimento de tecidos de condução. Formação de sementes como o modo mais eficiente de propagação. Surgimento de rizóides que assumiu as funções de absorção e fixação. Eliminação da dependência de água para a fecundação. Bom, aqui a gente lendo as alternativas, a gente consegue já eliminar algumas, né? Vamos ver a resposta. É a D, mas vamos de item em item para a gente eliminar. Aparecimento de clorofila dando início ao processo de fotossíntese. Isso começou a aparecer, mas eles fazem fotossíntese, mas não é o que a outra questão quer. Porque as Surgimento... algas já faziam fotossíntese. Isso, as algas já faziam. Bom, surgimento de tecido de condução. Não, as briófitas isso não aparece. Isso aparece em pteridófitas. A partir de Formação, isso. Formação de sementes como modo mais eficiente de propagação? Não. Você vê, a gente vai ver o surgimento de semente nas gimnospermas, e aí é mais eficiente o modo de propagação, mas não é o que a questão está pedindo. Surgimento de rizóides, que assumiram as funções de absorção e fixação, ele tem essa funçãozinha mais mesmo. E eliminação da dependência de água para fecundação? Não, a gente precisa da água para fecundação, certo? Vamos para a questãozinha 5, que é aqui sobre os ciclos de vida. Sobre os ciclos de vida das briófitas e pteridófitas, analise as afirmativas. Em pteridófitas, predomina a fase gametofítica e em briófitas, a fase esporofítica. 2. Ambos os grupos dependem da água líquida para que ocorra a fecundação da oosfera pelo anterozoide. E 3. Os esporos formados pelo esporófito são haploides nas briófitas e diploide nas pteridófitas. E assinale a alternativa correta. Nenhuma está correta, a A. A, B. Somente a afirmativa 1 e 2 estão corretas. Todas as afirmativas estão corretas. Somente a afirmativa 2 está correta. Para o vídeo, tenta responder, certo? A resposta, então, é a 2. Em pteridófitas, predomina a fase gametofítica? Não. Não, a fase esporofítica. É a fase esporofítica nas pteridófitas. E em briófita, a fase esporofítica? Não. É a gametofítica. Tá ao contrário aqui, vocês perceberam? Ambos os grupos dependem da água para que ocorra a fecundação da oosfera pelo anterozoide. Sim, isso está certíssimo. E os esporos formados pelo esporófito, eles são haploides nas briófitas e diploides nas pteridófitas? Não. Eles vão ser sempre haploides em ambas. E aí, quando ocorre a fecundação, forma o zigoto, que aí elas viram diploides, beleza? Bem tranquilinha essa também, né? Então, galera, agora a gente vai a questão 6. Vamos lá. Para a questão 6, a gente precisa analisar a imagem. A 1 aqui vai ser as briófitas e os musgos. E a 2 aqui, a gente tem a representação de uma pteridófita, a samambaia. Vamos lá. Os vegetais 1 e 2 são abundantes em regiões chuvosas, ou que se caracterizam por alto teor de umidade, como as matas. Em ambientes secos, porém, a presença de um torna-se rara, enquanto a de 2 é mais frequente. A presença de 2 em ambientes secos também pode ser explicada por todos os seguintes fatores, exceto. Vamos lá, letra A. Presença de folhas com folículas. B. Presença de raízes verdadeiras.
C, existência de sistema de transporte de água e seiva. D, independência de água para a fecundação. Dê uma pausa, tentem analisar e responder. Beleza? A resposta correta vai ser a letra D, porque todas as outras mostram que esses vegetais eles conseguem sobreviver em ambiente seco. Entretanto, como são plantas que precisam da água para se reproduzir, a independência de água ela não favorece essas plantas estarem em ambientes secos. Analisar a figura agora. A gente vê o que? Isso aqui que eu falei para vocês. É uma briófita, certo? Ó, as estruturas 1 e 2 indicam as duas etapas reprodutivas de um determinado grupo vegetal, que não apresenta vasos condutores. Já dei spoiler, né, para vocês qual é. No grupo vegetal ilustrado, a estrutura 2 é produtora de esporos. Essa parte aqui é produtora de esporos. Que parte é essa? Esse aqui é um gametófito, certo? Gametófito produz esporos? Fica de olho. 1 é gerada a partir da fecundação. Que parte é essa aqui? É o esporófito, certo? Vamos para outra. C. 1 é produtora de grão de pólen. O esporófito produz grão de pólen. Vamos para outra. D. 2 é gerada a partir da germinação da semente. A 2 é parte da semente. Vamos lá ver. E a E. 1 é produtora de óvulos e sementes. Essa parte aqui é produtora de óvulos e sementes. Vamos ver então a resposta. Ó. É a B, certo? 2 é produtora de esporo. Gametófito não produz esporos, produz gametas, hein? 1 é gerada a partir da fecundação. Correto. Os gametófitos vão produzir os gametas, vai ocorrer a fecundação. E vai nascer o esporófito em cima do gametófito feminino, beleza? 1 é produtora de grão de pólen. O esporófito aqui vai produzir o grão de pólen? Não. Vai ter o esporângio, mas não nas briófitas, nas gimnospermas. Tem o esporângio, lá vai produzir esporos, esses esporos vão fecundar e vai ir, aí sim vai ocorrer a produção do grão de pólen, mas aqui estamos falando de uma briófita, então não tem como ser. 2. D. 2 é gerado a partir da germinação da semente? Não, aqui nós não temos sementes. Isso aqui é gerado a partir dos esporos. E a E, 1 é produtor de óvulos e sementes. Aqui a gente não produz sementes, beleza? Aqui é outra sobre os musgozinhos. Observe o esquema simplificado do ciclo de vida de um musgo. A partir da observação realizada dos conhecimentos científicos sobre as briófitas, analise as proposições, e aí dizendo se é verdadeiro ou se é falso, certo? Começando aqui com as 3 alternativas que tem. As briófitas apresentam alternância de gerações, isto é, uma geração haploide, a geração haploide aqui, que é a 2, formadora de gametas, que é a fase gametofítica, que é sempre mais desenvolvida, sim, e a geração diploide, que essa aqui é a 3, a formadora de esporo, fase esporofítica, que cresce sobre o gametófito, dependendo dele para a sua nutrição. Essa aqui tá certa, perfeita, tá muito bem escrita e é exatamente o que acontece. Certo? A próxima. A maioria das espécies de musgos tem sexos separados. O gametângio masculino, que é o 5zinho aqui. Cadê o 5? Aqui. O gametângio masculino recebe o nome de arquegônio e o gametângio feminino recebe o nome de anterídeo. Não. Essa aqui tá falsa. É o contrário, certo? O masculino se chama anterídeo e o feminino se chama arquegônio, beleza? E o itemzinho 3, em 6, o 6, cadê o 6? Aqui. Está representado por processos de eliminação de esporos formados por meiose, no interior da cápsula do esporófito. Sim. Que corresponde, portanto, a um esporângio. Sim, os esporos são produzidos no esporângio que está no esporófito. Esses esporos, após a germinação, originam os gametófitos. Corretos também. Tá perfeito. Então, essas duas primeiras, a primeira alternativa e a terceira, estão corretas. Eles falam direitinho sobre esse ciclo de reprodução, certo? Bem tranquilinha essa também. Se vocês tiverem parado o vídeo que eu falei e anotado as coisinhas, vocês iam conseguir responder. Bem tranquilo. Essa aqui é mais uma de briófita, olha. Na aula de biologia, a professora comentou que as briófitas poderiam ser consideradas os anfíbios do reino vegetal. Essa afirmação é válida se considerarem que as briófitas, assim como alguns anfíbios, olha aí, isso é muito importante, que as provas podem fazer essa comparação para vocês terem que
que vê, fazer ligações com os outros reinos, isso é bem comum, para ver se vocês estão realmente aprendendo, compreendendo as diferenças de cada reino, certo? Mas vamos lá para as alternativas. Alternativa A. Apresenta um sistema de distribuição de água pelo corpo que se dá de célula a célula por osmose. B. Reproduzem-se por alternância de gerações, metagênese. C. Tem uma fase de desenvolvimento gametófito que ocorre exclusivamente na água. D. Sofrem um processo de metamorfose durante o qual se alternam com os mecanismos de captação de oxigênio. E a E. Vivem em ambientes úmidos e depende de água para fecundação. Essa aqui, você termina de ler a questão já sabendo qual é a resposta, né? É a E, certo? Apresenta um sistema de distribuição de água pelo corpo que se dá de célula a célula por osmose. Os anfíbios não são assim, pessoal. Reproduzem-se por alternância de gerações, metagênese. Metagênese é mais relacionado ao reino animal. Isso a gente vê na parte de invertebrados. É alternância de gerações, mas alternância de gerações diferentes aqui nas briófitas. E não é alternância de gerações nos anfíbios. Tem uma fase de desenvolvimento do gametófito que ocorre exclusivamente na água. Não é exclusivamente na água, precisa da água, mas não é na água. Isso na água que acontece são os anfíbios. Sofre um processo de metamorfose durante o qual se alteram os mecanismos de captação de oxigênio. Isso aqui não tem muito a ver com a reprodução aqui do que queria, né? E vive em ambientes úmidos e depende da água para fecundação, correto? Vocês veem que tem questões que podem induzir ao erro e tem itens que não tem nada a ver, né, com o que foi proposto pela questão. É isso, sempre que for ler, vai parando com calma, vai analisando, certo? Vão ter questões que você vai ficar tipo assim, o que tem a ver? Isso é realmente para confundir a gente. Tem questões que você fala, nossa, parece. Mas tem questões que a gente fala que parece, mas não é o que a questão pede. E tem outras que é o que realmente a questão quer. Tem que estar sempre lendo direitinho para saber qual é a resposta certa. Vamos para 10. Aqui a gente já está em flores, já chegou nas angiospermas. O Caio vai dar sequência nessa. Beleza, vamos lá. Questão 10. As flores são estruturas que têm função na reprodução sexual das plantas angiospermas, onde se pode distinguir diferentes verticilos florais entre os quais. Lembrando lá que os verticilos florais são os verticilos que vão compor, né, a flor como um todo. A gente viu esses verticilos no vídeo, a gente analisou, falamos um por um, então vamos lá. Tépalas, conjunto de pétalas de cores diferentes. Corola, conjunto de sépalas. Gineceu, sistema reprodutor masculino. Então, a gente já elimina esse item, porque a gente sabe que gineceu não tem nada a ver com reprodutor masculino. A B, corola, conjunto de sépalas. Cálice, conjunto de androceu, gineceu. Perianto, conjunto de pétalas. Essa questão também a gente já descarta, porque o cálice não é o conjunto de androceu nem gineceu. O cálice vai ser o conjunto de sépalas. E perianto também não. As pétalas, o conjunto de pétalas te dá o nome de corola. Letra C. Corola, conjunto de sépalas. Gineceu, sistema reprodutor masculino. Perianto, conjunto de androceu com gineceu. Também está errada. Corola não é conjunto de sépalas, sim de pétalas. E o gineceu é o sistema reprodutor feminino. Letra D. Cálice, conjunto de pétalas. Androceu, sistema reprodutor feminino. Perigônio, conjunto de pétalas iguais. Também está errada. O cálice vai ser o conjunto de pétalas, mas o androceu não é o sistema reprodutor feminino, e sim masculino. Então, só sobra a letra E. Cálice, conjunto de sépalas. Androceu, sistema reprodutor masculino. E o gineceu, sistema reprodutor feminino. A resposta correta é a E, como a gente viu. É. Vamos para 11. Dizemos que as gimnospermas conseguiu conquistar definitivamente o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para a fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência de água. Temos 5 alternativas, vamos vê-las. A, fruto. B, flores. C, sementes. D, grão de pólen. E E, gametas flagelados. Eu falei disso para vocês na aula. Gimnospermas, a resposta é grão de pólen, certo? Bom, não é o fruto, porque o fruto não aparece nas gimnospermas. Não é as flores também, porque também não aparece nas gimnospermas. Aparece a semente, mas não foi essa estrutura que fez com que elas conquistassem o ambiente terrestre e independência de água, certo? Foram os grãos de pólen, porque a gente viu que no grão de pólen nós temos o tubo polínico, temos a célulazinha espermática, onde vai ter os gametas masculinos.
E são eles que independeram da água para possibilitar essa dependência de água para reprodução, porque nele vai ter esse tubo polínico, ele vai chegar até a planta através do vento, como eu falei para vocês, a polinização por anemofilia, que é essa polinização através do vento. Quando chega na estrutura feminina, no óvulozinho feminino, vai desenvolver esse tubo polínico. Lá, após isso, envia o gameta masculino por esse tubo polínico para ocorrer a fecundação, certo? Bem tranquilinha essa também. Questão 12, aqui, ó, gimnosperma. A célula alternativa que apresenta características de uma planta gimnospermas. São também 5 alternativas, vamos lê-las. São espermatófitas e possuem sementes protegidas pelo fruto. Apresentam rizóide, cauloide e sementes. Não apresentam vasos condutores. Possuem flor, filóide e órgão reprodutivo escondido. São vasculares, traqueófitas e suas sementes são nuas, tal como não produzem frutos. Aqui essa tá bem clara, né, pessoal? Se vocês tiverem visto a aula e anotado, vocês vão ver que a resposta tá bem clarinha, ó. É a E, certo? São espermatófitas e possuem semente protegidas pelo fruto? Não. Quem tem semente protegida pelo fruto são as angiospermas. Apresentam rizóide, calóide e sementes? Não. Rizóide e calóide quem apresenta são as briófitas. Elas têm sementes, mas não têm rizóide e calóide. A gímeno. Não apresentam vasos condutores. Erradíssimo. Os vasos condutores já surgiram nas pteridófitas. Possuem flor, filóide e órgão reprodutivo escondido? Não. Não possuem flor. Não possuem filóide e o órgão reprodutor não é escondido. Ele é exposto, são fanerógamas. São vasculares traqueófitas, sim. E suas sementes são nuas, correto. Não tem esse fruto protegendo. Tal como não produzem frutos, correto também. Ainda não produzem frutos. Essa também foi bem tranquilinha, beleza? Aqui é com relação às angiospermas. Então vamos lá, questão 13. Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento do... Vamos lá. Questão A. Letra A, do ovário. Letra B, do óvulo fecundado. Letra C, do zigoto. Letra D, da parede do epicarpo. Letra E, da osfera. Dê uma pausa e tentem responder. Vamos ver a resposta. Resposta correta é a letra A. Lembra lá no vídeo que eu falei que após a formação do zigoto, o zigoto vai gerar a semente. Então, o que acontece? Essa semente começa a liberar hormônios que fazem com que a parede do ovário se expanda. E o que vai formar o fruto é a parede do ovário, que vai se expandir para proteger e futuramente nutrir a semente. Belezinha, galera? Vamos para mais uma. A questão 14 é a seguinte: o endosperma da semente das angiospermas contém: letra A, material genético de cada genitor em quantidades iguais. Letra B, somente material genético materno. Letra C, somente material genético paterno. Letra D, maior quantidade de material genético materno. Letra E, maior quantidade de genética paterna. Parou o vídeo, viu tentou responder e vamos ver aqui a resposta. A resposta é a letra D. Como a gente viu lá na formação do endosperma, a gente tem um zigoto triblástico, porque vai possuir 3 núcleos. E como que se forma essa célula triblástica? A partir da formação de 3 células que se unem. 2 são do material genético materno e uma do material genético paterno. Por isso, então, que a gente diz que a maior quantidade de material genético é materno, porque duas células já são maternas e uma paterna, formando um triplástico. Bem legalzinha essa questão, né, pessoal? Vamos para mais uma. Vamos lá. Questão 15. As angiospermas, como laranjeiras, feijoeiros e cajuzeiros, têm sementes contidas nos frutos e constituem um grupo de plantas com maior número de espécies. Apresentam-se a seguir quatro proposições com relação à fecundação das angiospermas. O item 1 é independente da água. Item 2, fecundação dupla. Item 3, o endosperma é derivado da união do núcleo gamético com 2 núcleos polares. E letra 4, item 4, endosperma diploide.
Assinale a alternativa correta. As alternativas A são somente a preposição 1 e 2. A letra A, somente as proposições 2 e 3 são corretas. Letra B, somente as proposições 1, 3 e 4 estão corretas. Letra C, somente as proposições 2, 3 e 4 estão corretas. E a letra D, somente as proposições 1, 2 e 3 estão corretas. Pausem, analisem cada item e tentem responder. Vamos ver a resposta. A resposta é a letra D. Vamos lá. É independente da água, angiospermas. Correto. A gente já perde essa dependência da água lá nas gimnospermas. Fecundação dupla, correto, porque a gente tem a fecundação que vai formar o zigoto e a fecundação que vai formar o endosperma. Por isso que a gente fala que é fecundação dupla. Inclusive, eu falo que isso é uma característica importantíssima do grupo das angiospermas. O item 3. O endosperma é derivado da união do núcleo gamético com 2 núcleos polares, correto. A gente vai ter 2 núcleos polares maternos e um núcleo gamético paterno. Vai formar a união desses núcleos, formando uma célula triblástica. Então, correto. Endosperma vai ser diploide, errado. Como a gente acabou de ver, o endosperma ele é triploide, porque ele vai possuir 2 núcleos polares e um núcleo gamético. Então, só tem como ser correto a letra D. Opa, mais uma. Vamos lá, questão número 16. No processo evolutivo das angiospermas, ocorreram vários eventos relacionados à reprodução. Assinale a afirmação correta em relação a esses eventos. Letra A. Os insetos visitam flores para se alimentar dos carpelos que favorecem a fecundação. Letra B. As aves se alimentam dos frutos carnosos, são os principais agentes de polinização dessas espécies. Letra C. Os estames longos favorecem a dispersão do fruto pelo vento e por insetos. Letra D. A dispersão do fruto pela água foi uma conquista das angiospermas mais evoluídas. Letra E. A interação entre plantas, polinizadores e dispersores de sementes é, em sua maioria, mutualística. A resposta correta é a letra E. Por quê? Insetos visitam flores para se alimentar dos carpelos? Não, eles se alimentam do néctar. B. As aves que se alimentam dos frutos carnosos são os principais agentes de polinização dessa espécie? Não. As aves ali, elas vão dispersar a semente e não polinizar, nesse caso, quando consumirem frutos carnosos. Letra C. Estames longos favorecem a dispersão dos frutos pelo vento e por insetos. Não, errado. Por quê? Só vai ser favorecido estames longos na dispersão pelo vento. Por insetos não tem nenhuma interferência nesse sentido. Letra D. A dispersão dos frutos pela água foi uma conquista das pernas mais evoluídas. Esse item não tem nada a ver, porque não tem dispersão do fruto pela água. A correta é a letra E, porque a interação entre plantas, polinizadores e dispersores de sementes é sua maioria mutualística, porque ambos as espécies vão se beneficiar. Então, a gente chama de associação mutualística. Perfeito. Vamos para mais uma. Vamos aqui, então, observar atentamente a estrutura da flor. Eu já vou nomeando aqui, porque aí a gente já vai analisando as questões para ver a resposta. O 1 vai ser o quê? A antera. O 2 vai ser o filete, ou seja, 1 e 2 vai compor o que a gente chama de androceu. O 3 vai ser o estigma. O 4, o estilete. E o 5, o ovário, compondo aqui esse carpelo que a gente vai chamar de gineceu. E o 5 vai ser o ovário. O 6 vai ser o quê? O que a gente chama de sépola. Agora vamos analisar os itens. Letra A. 1 e 2 representam respectivamente antera e filete? Correto. Lembrando que é para marcar a alternativa incorreta. Letra 3. Letra B. O número 3 representa o estigma, uma parte do gineceu. Correto. Letra C. A estrutura 4 é chamada de tubo polínico. Errado. Aqui a gente não tem informação de tubo polínico ainda, porque essa não ocorreu fecundação. O 4 a gente chama de estilete. Letra D. O ovário está representado pelo número 5. Correto. A estrutura e a letra E, a estrutura 6 é conhecida como possépula. Então, a letra incorreta é a letra C, porque o 4 não é tubo polínico, e sim o estilete. Perfeito. Vamos para mais uma.
Vamos lá. Analise a citação. O nadar dos anterozoides é substituído pelo crescer do tubo polínico. Em qual grupo vegetal esse fenômeno de substituição se processou pela primeira vez? Onde é que surgiu o tubo polínico? Isso aí eu falei bem no começo da aulinha que eu dei. Olha lá. São nas briófitas? Não, não, não. Pteridófitas? Não, não, não. Vamos pular para D. Angiospermas monocotiledôneas? E aí, angiospermas dicotiledôneas? Eles também têm tubo polínico, mas a primeira vez que a questão pede são as gimnospermas. Bem tranquilinho essa, hein? Como eu falei, tem que ficar atento, porque ele pede pela primeira vez, certo? Se fosse só pedindo, né, a surgimento do polínico, as outras estariam certas, mas pela primeira vez aconteceu lá na gimnosperma. Gimnospermas. Agora a gente vai iniciar a partezinha de invertebrados. Vou só anotar aqui, invertebrados. Bom, começando com a questão 1. Indivíduos dioicos costumam garantir a viabilidade genética através de... Letra A, brotamento. Letra B, patenorgênese. Letra C, autofecundação. Letra D, estrobilização. Letra E, fecundação cruzada. E a alternativa correta é a letra E. Como a gente viu, em vários indivíduos, em vários grupos ali dos invertebrados, acontece a fecundação cruzada. E essa fecundação cruzada, o que que é? Você tem indivíduos dioicos, ou seja, eles possuem os dois sexos, tanto masculino quanto feminino, eles vão, na copulação, ocorrer a fecundação cruzada. Ou seja, os dois indivíduos vão engravidar. E isso vai ajudar na variabilidade genética, porque você vai ter troca de material genético em ovos dos indivíduos e na formação de novas células, que é o zigoto. Por brotamento, a gente não tem isso, porque ele vai ser a mesmo indivíduo, com células diferentes. Patenorgênese não, porque na patenorgênese a gente não tem a fecundação, por exemplo, no caso das abelhas. As abelhas, quando não tem o óvulo fecundado, esse óvulo não fecundado vai formar indivíduos machos. E quando é fecundado, vão formar abelhas fêmeas. Autofecundação não, porque o nome já diz autofecundação vai se autofecundar, então a gente não tem aqui troca de material genético com outros indivíduos. E também a esterilização não acontece essa troca de material genético. Perfeito. Vamos para mais uma. Então agora vamos para a questão 2. Sobre as minhocas. Marca a alternativa correta. Leem a letra A, B, C, D e E. Voltem, depois dê uma pausa e depois voltem para ver a alternativa correta que a gente vai comentar. A alternativa correta é a letra D. Vamos por eliminação. As minhocas apresentam reprodução sexuada, certo, porque há troca de material genético. Então a gente já pode o quê? Cortar a letra A, porque diz que é reprodução assexuada. São animais monóicos, correto, porque os indivíduos vão possuir ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. Então a gente já elimina aqui a letra B. E a letra E, sobrando somente a letra C e a D. Ocorre a fecundação cruzada e desenvolvimento direto, correto. Por quê? Oh, pera. Sobrando somente a letra C e a letra D. Com fecundação cruzada e desenvolvimento indireto. Errado, porque a gente vai ter fecundação externa, vai ter fecundação cruzada, mas o desenvolvimento ele não é indireto, ele é direto. Por quê? A gente não vai ter fase larval na desenvolvimento das gerações. A gente tem lá, formou o zigoto, vai haver a formação do ovo, dali do ovo vai surgir novas minhocas que irão crescer formando minhocas adultas. Mas não vai possuir fase larval, por exemplo, nos insetos. Alguns insetos a gente tem lá. A fêmea põe um ovo, esse ovo gera a larva vai depois para a pupa, que depois vai formar de vida adulta. Aqui a gente não tem isso, por isso que a gente fala que o desenvolvimento é direto. Perfeito, mais uma. Então vamos lá, para a questão 3. Os anelídeos são classificados normalmente em 3 grupos, e a gente viu isso lá no vídeo, né, de anelídeos. Oligoqueta, poliqueta e hirundinha. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome dos representantes e seus respectivos grupos. Analise cada questão e a gente vai voltar aqui para ver e fazer a eliminação.
Tem que responder. A alternativa correta é a letra A. Vamos lá. Letra B. Oligoqueta, suas minhocas? Correto. Letra B. Poliqueta, que são os vermes de fogo aqui representados? Correto. Hirudínia, árvore de Natal. Errado. A gente viu que a árvore de Natal, esses animais são sésseis e são do grupo dos poliquetas. Letra C. Oligoqueta são sanguessugas. Correto. Errado. Por quê? Do oligoqueta nós vamos ter os representantes são as minhocas. Sanguessugas vão ser os hirudíneas. Então aqui já está errado. Letra D, oligoqueta palolo, não. O palolo também aqui, o representante das oligoquetas serão as minhocas. E letra E, oligoqueta sanguessuga, errado, então a gente já pode eliminar, porque o sanguessuga vai ser herudina. Então, somente a letra A está correta, porque quem vai fazer parte do grupo quem vai fazer parte do oligoqueta são as minhocas, poliquetas, vermes de fogo, e do hirudina são as sanguessugas. Bom, gente, com relação a 4, vamos fazer ela aqui. Considere o cladograma a seguir como uma representação das relações de parentesco evolutivo entre 4 filos de animais invertebrados: poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Os traços 1, 2 e 3 são chamados de passos do cladograma e indicam o surgimento de alguma característica evolutiva, o que foi aparecendo no grupo que não tinha no anterior, beleza? Bom, a letra O. Quais características certamente estariam presentes no ancestral comum de todos esses animais? Nós vamos ver o que tem, que todos esses animais têm, do reino animal, que tem todos eles. Eu falei isso no iníciozinho da aula, que o característico que o definem como um reino são células multicelulares, várias células, tem o glicogênio como reserva energética, não possuem a parede celular, são heterótrofos. Vamos ver a respostinha? Ó, multicelularidade, células eucarióticas sem parede celular, nutrição heterotrófica por absorção, por ingestão, desculpa, a absorção vocês viram que eram os fungos, beleza? AB. Quais características do filo poderiam substituir corretamente 1, 2 e 3 no cladograma acima? Vamos lá. No 1, dos poríferos para os quinidários, nós vemos tecidos verdadeiros. A gente vê que os quinidários já apresentam um tecido verdadeiro, só que são só 2. Eles são, então, são diblásticos, certo? Na 3, ó, aqui já aparece os 3 tecidos embrionários, que é, ó, endoderme, mesoderme e ectoderme, só que eles são acelomados, não vão possuir o celoma. E dos nemateumintos, a gente pode ver, por exemplo, o sistema digestório completo. Já aparece a boca e o ânus. Os plateumintos, só boca. Nos quinidários, da mesma forma, beleza? Vamos ver, ó. Ó, tem 2 características para cada número, ó. Primeiro, tecido verdadeiro precisa ter cavidade digestória, mas a digestão é incompleta. A2, simetria bilateral. Ele pode ser cortado em 2 eixos e cada eixos vão ser iguais. Também são triblásticos, 3 tecidos embrionários. A3 já aparece o pseudoceloma, na 2 eles eram acelomados, e tem um sistema digestório completo, boca e ânus. Tranquilinha essa também, né? A gente tem que ficar atento para essas questões de escrever, porque vestibular, o PAS, eles adoram essas questõezinhas de escrever. Sempre tem uma questãozinha para você escrever, e geralmente é questão de química, biologia, e ele geralmente traz algumas comparaçõezinhas quando é assim, da biologia, beleza? A 5 aqui agora sobre os poríferos. Ó. Sobre os poríferos, qual das afirmativas abaixo é a verdadeira? São organismos invertebrados que possuem o corpo com simetria bilateral e superfície porosa. São organismos invertebrados com corpo sustentado somente por fibras de espongina, que possuem coanócitos como tipo celular característico, vivem preferencialmente em ambiente marinho. São organismos conhecidos popularmente como esponjas, que possuem vida aquática, principalmente no mar, e se reproduzem exclusivamente de forma sexuada. D. São organismos conhecidos popularmente como esponjas, que possuem vida aquática, principalmente em água doce, e se fixam a um substrato. E a E. São organismos invertebrados com corpo sustentado por espículas ou fibras que possuem coanócitos como tipo celular característicos e vivem principalmente em ambiente marinho. Vocês viram? Pausa o vídeo. Vamos ver a resposta. É a E, beleza? São invertebrados. Vamos analisar. São invertebrados que possuem o corpo com simetria bilateral e superfície porosa?
Eles não possuem simetria bilateral. Geralmente, tem pessoa que caracteriza ele como assimétrico ou simetria radial, beleza? Tem superfície porosa? Tem, mas não tem a simetria bilateral. São organismos invertebrados com corpo sustentado por fibras de espongina, que possuem coanócitos como tipo celular característico. Não é isso, não são essas células, certo? Eles vivem preferencialmente em ambiente marinho e está certo, beleza? São organismos conhecidos popularmente como esponjas, sim. Possuem vida aquática, sim, principalmente no mar, sim. E se reproduzem exclusivamente de forma sexuada? Não. Eu falei para vocês da forma assexuada, brotamento, eles têm capacidade também de regenerar uma partezinha deles, beleza? E a D, são organismos conhecidos popularmente como esponjas, sim. De vida aquática, sim. Principalmente de água doce? Não. E vivem fixados no substrato? Sim, mas eles não são preferencialmente de água doce. Tem, mas não é principalmente. E a E são invertebrados, são, com corpo sustentado por espículas de fibras que possuem os coanócitos como tipo celular característico e vivem principalmente em ambiente marinho. Essa está certa. Ela é mais complicadinha essa questão, né? Porque traz essas células que eu falei para você e é uma questão mais conteudista. Mas se vocês verem o vídeo e anotarem direitinho e pesquisar um pouquinho, vocês vão conseguir responder. Bom, aqui, ó. Todos esses animais são exemplos de quinidários, exceto quem são o grupo dos quinidários? Quais são os componentes dele? Vamos ver? São 5 alternativas. Água-viva, coral, caravela portuguesa, anêmona do mar e estrela do mar. Vamos ver qual é a estrela do mar, né? Não é um quinidário. As anêmonas do mar são, caravelas são, coral são e água-viva são. Tranquilo? Questão 7, pessoal. Vamos lá. Os moluscos bivalves, que são representados, como a gente viu lá no vídeo de moluscos, pelas ostras e mexilhões, são organismos economicamente importantes como fonte de alimento para o homem. Por isso, possuem alto valor nutritivo. Eles conseguem filtrar grandes volumes de água em poucas horas, daí serem comumente chamados de organismos filtradores. Mas, em consequência, podem acumular esse trato digestivo altas concentrações de micro-organismos e compostos químicos tóxicos, eventualmente presentes na água onde vivem, onde, assim, pondo em risco a saúde pública, exercendo grande impacto socioeconômico nas áreas de suas criações. Vamos lá. Assinar a alternativa correta em relação aos itens A, B, C, D e E. A alternativa correta é a letra D. Por quê? Os moluscos são apenas aquáticos. Errado. A gente viu espécies de moluscos que são terrestres, como, por exemplo, os tatu-bolas de jardim. Todos os moluscos possuem fecundação externa. Errado. Eles possuem também fecundação interna. Os mexilhões possuem concha com apenas uma válvula. Errado. Os mexilhões, esse grupo ele é conhecido por possuírem 2 válvulas, e não uma. Por isso o nome de bivalvos. Nas ostras, as brânquias têm função respiratória e importante para a nutrição. Correto, porque a gente viu lá, e eu mostrei inclusive a estrutura das brânquias nos bivalves, que tem papel tanto na troca gasosa quanto ali na filtração, que vão filtrar micro-organismos para se alimentarem. Os moluscos são sempre hermafroditas. Errado. Eles também podem ser dioicos. Podem também ter o sexo separado, como é o caso dos mexilhões. Outra questãozinha aqui, a número 8, vamos lá. Na figura a seguir, é ilustrada a organização geral de um molusco gastrópode, em que se observa o corpo constituído por cabeça, massa visceral, onde se concentram os órgãos, e pé. Com relação a esse filo molusco, é correto afirmar. Então, aqui a gente tem, né, mostrando esse caramujo, cabeça, tentáculo, rádula, pé. A gente viu tudo isso aqui lá na aula de moluscos. Então, vamos lá. A resposta correta, vocês analisem, leiam, a gente vai explicar na volta, um por um, para analisar. A resposta correta é a letra E. Quem é que está representado aqui pelos grupos? Lesmas, ostras, mexilhões, lulas, polvos. Todos eles, como a gente viu, são moluscos. Vamos lá, a letra A. Sobre esse grupo, ele não apresenta sistema digestivo completo. Já está errado, porque a gente tem aqui
a boca, e a gente também vai ter um ânus. Começa na boca e termina no ânus. Então, tem o sistema digestório completo. Apresenta respiração exclusivamente branquial? Não. O caramujo, por exemplo, é terrestre. A respiração dele é por pulmão. Então, não tem aqui brânquias. O sistema nervoso consiste de um anel situado em torno da boca. Essa afirmação, ela está correta, mas ela não está completamente correta. Por quê? O anel situado em torno da boca, ali é só uma parte do sistema nervoso e não todo o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é ventral. Ele está formado ali por gânglios. Letra D. A excreção é feita através do túbulo de Malfig de glândula localizada nos pés. Errado. Aqui a excreção vai ser feita pelo ânus e as glândulas não estão localizadas nos pés. Então, a letra E é apenas a correta. Porque sobre esse grupo, a gente tem lesmas, ostras, mexilhões, lulas, polvos, todos são moluscos. Vamos lá, questão 9. Estes animais aqui nessa imagem costumam estar presentes no dia a dia dos seres humanos. Então, a gente consegue ver aqui pulga, carrapato, mosquito, uma aranha e uma abelha. Considerando esse conjunto de animais, é correto afirmar que todos eles, A, pertencem à classe da insecta, B, possuem exoesqueleto de quitina, C, são vetores de doenças e B, possuem pé de pau. A letra correta é a letra B. Por quê? Esse é um grupo que possui característica. Qual é a característica geral dos artrópodes? Eles possuem exoesqueleto de quitina. No caso aqui do grupo e da classe insetas, só temos somente os mosquitos e as abelhas. As aranhas não são insetos, nem os carrapatos e nem as pulgas. São vetores de doenças. No caso, por exemplo, de carrapatos, mosquitos, sim. A abelha não transmite doença. São polinizadores. E D possui pé de palpos também não é correto afirmar, porque quem vai possuir pé de palpos é só os aracnídeos e os quelicerados. Perfeito. Vamos para mais uma. Vamos lá, gente, mais uma. Questão 10, vamos lá. Células típicas de osquinidários que atuam na defesa e ajudam na captura de presas por esses animais são: letra A, Quinidócitos. quinidócitos, letra B. C, quinidas, letra C, nematocistos, letra D, quitiniocílios, letra C, quitinoderme. Bom, gente, essa aqui eu falei para vocês até no nosso videozinho, tem uma imagem de como é, né? São os quinidócitos. Não é quinoderme, a gente não falou sobre isso, não é quinidocílio, não é nematocistos, não é quinidas também, são os quinidócitos. A gente só falou dessas célulazinhas, né? Os quinidários têm outros tipos celulares, mas a gente focou só no que era mais importante para esse grupo nesse momento de revisão, beleza? Então são os quinidócitos, são células urticantes. Vai servir para captura de presas, para defesa, são esses quinidócitos que possibilitam a queimadura que a gente geralmente acontece quando vai em praia e aí toca em alguma água-viva, por exemplo, beleza? Aqui tem mais uma. Vamos lá, sobre os artrópodes. Questão número 11. A coluna da esquerda abaixo lista dois grupos dos artrópodes. A da direita, características que a distinguem. Associe adequadamente a coluna da esquerda e da direita e vamos lá. 1, insetos, 2, crustáceos. Então, vocês têm que colocar aqui 1 e 2, 1 e 2, que corresponde às características desses grupos. Vamos lá. A resposta correta é a letra B. Por quê? Respiração branquial. Os insetos possuem respiração branquial? Não. Desenvolvimento direto e indireto. Quem vai possuir isso são os insetos. Os crustáceos também vão apresentar somente desenvolvimento indireto. Aqui nas glândulas antenais, quem vai possuir são somente os crustáceos. Insetos não vão possuir glândulas antenais, vão possuir antenas, mas não glândulas nas antenas. E aqui três pares de pernas, a gente tem quem? Os insetos. Os crustáceos, a gente tem muito mais ali pernas. Quem vai possuir três pares de pernas são os insetos. Os crustáceos, a gente vê que eles possuem muito mais. Próximo. Bom, gente, em relação ao filo Quinidaria, foram feitas as seguintes proposições. Os quinidários são aquáticos, diblásticos e com simetria radial.
sendo encontrados em duas formas, de pólipos fixos e medusas livres. 2. A digestão nos quinidários é extra e intracelular, não há aparelho respiratório, circulatório ou excretor, o sistema nervoso é difuso. Nos quinidários, a reprodução sexuada ocorre por brotamento ou estrobilização. E a 4, os corais e a anêmona do mar são exemplos de caça dos sifozoários. Gente, no vídeo eu falei o nome errado de anêmona, mas foi uma pequena confusão que ocorreu. O certo é anêmona e não anênoma. É difícil, né, de pronunciar. Mas vamos lá, a resposta correta é a 1 e a 2 estão corretas, as únicas. Vamos lá. São aquáticos? São. São diblásticos? São. Simetria radial? Sim. Encontrados de duas formas, pólipos e medusas? Corretíssima essa. A digestão nos quinidários é extra e intracelular? Isso mesmo. Eles pegam com os tentáculos, botam na cavidade gastrovascular e lá e começam a digestão extracelular. E depois a digestão continua intracelular. Não há aparelho respiratório, não há aparelho circulatório e nem o excretor, e o sistema deles é difuso. Isso mesmo. Vocês viram que começa uma cefalização nos plateumintos, mas tem mais um centro nervoso nos plateumintos, beleza? Nos quinidários, a reprodução sexuada ocorre por botamento ou estrobilização? Não, 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 não. A sexuada é por alternância de gerações, como eu falei para vocês, metagênese. Essa estrobilização e brotamento é a assexuada, sem envolvimento de gametas, beleza? E os corais e a anêmona do mar são exemplos de classe de sifozoários? Não, também. A gente falou um pouquinho de cada classe e essa está errada, beleza? Vamos para 13. Organismos que apresentam corpo. Eu não consigo ler. Tá. Vamos lá. Questão 13. Organismo que apresenta um corpo dividido em proglotes com escoles. Scolex. Escoles. Peraí, agora eu consigo, ó. Deixa eu falar, vamos lá. A13. A13, pessoal, são organismos que apresentam corpo dividido em proglótides com escólex na parte anterior e sem tubo digestivo, podem parasitar o homem através de... Que animais são esses, gente? São as tênias. As tênias que vão ter as proglótides lá, vamos ter autofecundação para ser eliminado, e aí a gente se alimenta dos ovos ou da carne mal cozida. Se a gente se alimentar dos ovos, nós vamos ter a cisticercose, e se a gente se alimentar de uma carne mal passada contendo a lava ou cisto seco, nós vamos ter ateníase. Vamos ver as alternativas então. Ó. Contato com água contaminada, ingestão da carne mal cozida, pés descalços, picada do inseto, transfusão de sangue. Não, transfusão de sangue nada a ver. Picada do inseto também não tem nada a ver, isso aqui não está envolvido nessa verminose. Pés descalço. A gente pega uma verminose com os pés descalços, mas não é ateníase. Ingestão da carne mal cozida, correto. Se a gente come a carne mal cozida com as larvazinhas, a gente está adquirindo ateníase. E contato com a água contaminada pode acontecer, mas não seria ateníase, seria a cisticercose, certo? Tranquilinha essa também. Ó, ingestão de carne mal cozida, beleza? Aqui, ó, mais uma. Vamos lá, gente. Mais essa. Aqui, ó. Os plateumintos parasitas, Schistosoma mansoni, Esquistossomo e Taenia solium apresentam a espécie humana como hospedeiro intermediário, um invertebrado como hospedeiro intermediário, dois tipos de hospedeiro, um intermediário e um definitivo, dois tipos de hospedeiro, ambos vertebrados, um único tipo de hospedeiro que pode ser um vertebrado ou um invertebrado. Vamos ver a resposta? Ó. É a C. São dois tipos de hospedeiro, um intermediário e um definitivo. A gente viu que nesse ciclo vão precisar de dois para completar esse ciclo. Um envolve a forma de ovo e outra forma laval, com desenvolvimento indireto. Tranquilo? Questão 15, vamos lá. Assinale a alternativa como verdadeiro e como falso as afirmações abaixo referentes aos artrópodes. Vamos lá. As centopeias apresentam um corpo dividido com a cabeça e vários segmentos. Os insetos têm 3 pares de perna e 2 pares de antenas. Os escorpiões são aracnídeos que inoculam sua peçonha através de ferrões das quelíceras. Os crustáceos não são terrestres. Vamos lá. Analisando cada uma, pausem o vídeo e a gente vai ver a resposta correta. A resposta correta é a letra A. Vamos lá, analisando uma por uma. Por quê?
A centopeia se apresenta o corpo dividido em cabeça e vários segmentos? Correto. A gente vê lá que as centopeias, elas são divididas em vários segmentos, mas tem a cabeça também. Falso essa porque os insetos têm 3 pares de pernas, correto. 2 pares de antenas? Não. Quem vai ter os 2 pares de antenas serão os camarões, exemplo dos camarões. Letras aqui, os escorpiões são aracnídeos, certo? Que inoculam sua presa através de ferrões quelíceras? Não. Quem vai possuir quelíceras são as aranhas e não os escorpiões. Os crustáceos não são terrestres? Falso também. Existem crustáceos que são terrestres, como a gente já viu, por exemplo, lá, os tatu-bolas, que são crustáceos terrestres. Tatu-bolas de jardim. Acabou? Uhum. Essa é minha. Uma idosa... Bom, gente, pera. Uma idosa residente de uma cidade do interior do país foi levada... Isso. Bom, gente, questão 16. Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. Qual foi a orientação dada ao médico? Bom, gente, você está falando de elefantíase, está falando de uma verminose, está falando do verme em que... Como é que passa essa elefantíase? A gente vai ser picado pelo mosquito Culex e ele, nessa picada, passa o vermezinho para a gente e ele se aloja nos vasos linfáticos, gerando esse edema, esse inchaço todo no local, porque diminui a drenagem do sangue e fica com acúmulo de líquido, beleza? Então, qual foi a orientação dada ao médico dada ao jovem pelo médico? Vamos lá. Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito. Essa aí já eu falei um pouquinho mais sobre ela, né? Essa é a resposta. Ó, evitar nadar em rios, lagos e lagoas na região, já que a doença é transmitida pela água contaminada. Não. Evitar contato com animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose veiculada por grandes mamíferos. Também não. Realizar exames periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade hereditária. Não é hereditária, não passa de família, de pai para mãe, de pai para filho e tudo mais. Não é doença hereditária. Manter uma dieta balanceada e praticar regularmente atividade física, uma vez que a doença está relacionada ao sedentarismo. Não, gente, pelo amor de Deus, não está relacionada ao sedentarismo, ela está relacionada à picada do mosquito. A resposta correta é a A, mas manter uma dieta balanceada e praticar atividade física é super importante para a nossa vida, beleza? Então, se alimentem, bebam água, façam atividade física. A resposta correta é A, ó, pela picada do inseto. Bem tranquilinha essa, né? Vamos lá, galera. Questão 17. Em relação ao filo Echinodermata, assinar a alternativa correta. Estrelas do mar, isso mais são exemplos de representantes desse filo. Letra B. O endoesqueleto é composto por ciclos de calcário. Letra C. As projeções para fora do esqueleto são na forma de espinhos e tentáculos. Letra D. A maioria de seus representantes consegue gerar a paz do corpo. A resposta correta é a letra B. Bora lá. Estrela do mar e do mar são equinodermata? Sim. Mexilhões? Não. O endoesqueleto composto por ciclos de calcário? Sim. Isso é uma característica desse grupo. Eles vão possuir os ciclos de calcário. A projeção para fora do esqueleto em forma de espinhos? Sim. Tentáculos? Não. A maioria de seus representantes consegue gerar paz do corpo? Não. Isso só vai acontecer no grupo das estrelas do mar. Os outros não conseguem fazer essa regeneração. Vamos lá então, galera, questão 18. Assinale a alternativa correta que completa corretamente lá como o texto abaixo. Eu já vou respondendo e a gente vai ver no final qual é a alternativa. Nos equinodermatas, que é o quê? Um filo que inclui animais exclusivamente o quê? Marinhos, porque eles estão no mar, água salgada, como, por exemplo, a estrela do mar. Eles possuem um sistema hidrovascular que a gente vai dar o nome de ambulacrária. A gente viu isso lá no vídeo de explicação sobre os equinodermas. O corpo é revestido externamente por uma epiderme ciliada sobre o qual se situa o endoesqueleto. Lembrando que o exoesqueleto é outra coisa que é de calcário,
que vai possuir as cerdas. Então, a letra correta é a letra D. Perfeito. Vamos para mais uma. Aqui, ó. Em uma prova de biologia, havia as seguintes afirmações sobre as verminoses. E aí a gente tem que somar. Qual a soma das alternativas correta? Vamos lá. 2. A teníase é uma doença causada pela ingestão da carne crua ou mal cozida, contendo os cisticercos, que são os ovinhos, certo? Ah, não, tá certo. Vou voltar, pera. Eu tinha achado que estava errado. Isso. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma. Em uma prova de biologia, havia as seguintes afirmações sobre as verminoses. A teníase é uma doença causada pela ingestão da carne crua ou mal cozida, contendo os cisticercos, que são as larvinhas. E, por outro lado, a cisticercose é uma doença causada pela ingestão dos ovos da tena solium. Tranquilo, vamos para mais uma. Ancilostomose ou amarelão é uma doença causada pelo verme do filo Plateuminto. Os plateumintos são vermes achatados, triblásticos, pseudocelomados com sistema digestório completo. E outro item, os nemateumintos são vermes cilíndricos, triblásticos, acelomados com sistema digestório incompleto, com sistema excretor, com células renetes, em forma de renetes. Bom, qual a soma das afirmativas corretas? Tem que ver qual que está certa e aí soma e dá um valor, beleza? A 2 é correta, a primeira questão ela é correta. A doença atenisa é causada pela ingestão dos cisticercos, que estão na carne mal cozida ou carne crua. E a cisticercose é causada pela ingestão dos ovos da tênia solium, apenas da solium. A saginata não causa cisticercose, beleza? Ancilostomose é uma doença causada pela verme do filo plateuminto. Não. É dos nemateumintos, beleza? Os plateumintos são vermes achatados? São. São triblásticos? Não. Já está errada. Pseudocelomados? Também não. Com sistema digestório completo? Também não. Os nemateumintos são vermes cilíndricos? São. Triblásticos? São. Acelomados? Não. Sistema digestório incompleto? Não. Com sistema excretor em células de renetes? Sim. Mas não são acelomados, eles são pseudocelomados e o sistema digestório deles é completo. Os acelomados e com sistema digestório incompleto são os plateumintos. Resposta, então, 2. Grupo exclusivamente marinho, cujo corpo, na fase adulta, apresenta simetria pentarradial, podendo apresentar espinhos na superfície do corpo, endoesqueleto composto por ossículos calcários, animais verdadeiramente celomados que possuem um sistema hidrovascular. Essa é bem facinho, Caio trabalhou com vocês, né? Não são os poríferos, não são os artrópodes não são marinhos. Quinidários são marinhos, mas eles não têm todo esse sistema desenvolvido. Os moluscos também não, então só nos resta os equinodermos. Vocês viram um pouquinho sobre eles, um grupo bem legal e diferente, né? Bem próximo dos Representado cordários. pelas estrelas ali do mar. Estrelas do mar, entre outros. Vamos para mais uma. Se eu não me engano, essa aqui é a última, fechar a nossa aula com chave de ouro. Vamos lá. Relacione as colunas com as respostas corretas. Então, aqui vão ter características dos reinos e a gente tem que relacionar cada reino. Bom, nutrição heterotrófica por absorção, são células eucariontes, uni ou multicelulares, parede celular de quitina e glicogênio como reserva energética. A2. Nutrição autótrofas, eucariontes, multicelulares, parede celular de celulose e amido como reserva energética. Essa é bem característica de um reino, que não tem nem como confundir, certo? Nutrição heterotrófica por ingestão, eucariontes, multicelulares, glicogênio como reserva energética. Essa é qual? Reino animal. A B é o reino plantae, certo? E a o reino fungi. São características marcantes de cada reino, que é bem tranquilinho, ó. Reino fungi é a, reino animal é a C e reino plantae é a B. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de revisão, de exercício sobre os reinos. Recomendo sempre que pare os vídeos e tente responder, vai estudando, relembrando o que foi trabalhado nas aulas, certo? Sempre anote, qualquer dúvida pode entrar em contato. Boa prova para vocês. Um beijo e estamos à disposição. Boas férias, se cuidem. Boas férias. Tchau, tchau. Até mais.